o que aconteceu com os 200? Bom, com os 200 aconteceu mais ou menos o mesmo que aconteceu com outras divindades, né, que vieram a este mundo, né? Aconteceu praticamente a mesma coisa que aconteceu com aqueles deuses vivos que estavam morando, estavam ocupando corpos lemurianos, depois corpos atlantes, e nos começos da raça ária ou ariana, né, do tempo ariano, estava ocupando já esse tipo, né, este tipo de corpo, esse tipo de aparência, enfim, de veículo, como nós denominamos. Então esses 200 caíram na geração animal também, mergulharam na matéria, consequentemente se enredaram em karmas, afundaram e passaram a viver como homens comuns e correntes, vivendo suas vidas instintivas, dedicando-se aos negócios, às ocupações mundanas, tendo inclusive esquecido completamente suas origens. Então esses aí estão espalhados pelo mundo, né, hoje, e estão ocupando funções humanas comuns e correntes, nem mais se lembrando de que eram seres de elevada hierarquia espiritual, proveniente inclusive de outros planetas. Mais especificamente, né, esses 200 praticamente foram recrutados no planeta Vênus, isso há milhões de anos atrás, né? Porque hoje, quando nós estudamos a história humana, e principalmente aqueles que são muito devotados ao estudo superficial e linear da Bíblia, creem, aceitam, alimentaram a ideia, a fantasia, até a deturpação, que o Deus criou o homem há 6.000 anos atrás. Porque se nós pegarmos a cronologia que está por aí, literalmente, né, na letra morta da Bíblia, nós vamos voltar ao ano 6.000, 7.000 antes de Cristo, aproximadamente, né? Como ali tendo sido originada a humanidade. Ora, em contradição, a ciência dá a este planeta pelo menos uma existência de 5 bilhões de anos. Aqueles que têm se devotado ao estudo da antropologia esotérica, da cosmogênese e da antropogênese, evidenciam que realmente o planeta tem uma idade muito próxima a isso, que diz a ciência, de 5 bilhões de anos. O que a ciência desconhece hoje é que esse planeta, como outras humanidades, foram geradas e gestadas não nessa dimensão física, mas em dimensões mais elevadas, tendo começado, por exemplo, no mundo da mente, na esfera da mente, revestindo-se de matéria mental. Ali havia toda uma humanidade, não de carne e osso como nós temos hoje em dia aqui, mas de matéria mental. Isso aí, todo esse período, foi e é conhecido como o período de Saturno. Depois houve um segundo período onde a Terra e as humanidades que ali floresceram se revestiram então de matéria astral. Esse foi o segundo período, né, denominado período solar, isso tudo na cronologia oculta. Tivemos um terceiro período da antiga cadeia lunar, que teve como cenário a quarta dimensão, o mundo da quarta dimensão, o mundo etérico, e desta civilização, destas humanidades, restou tão somente o cadáver, que é a nossa Lua hoje, que acompanha esse planeta Terra. O espírito planetário, que estava na Lua, na antiga Lua, que era o planeta mais físico, mais denso, muito parecido com o nosso, morreu, desapareceu, se tornou um cadáver, e esse espírito planetário então renasceu nesse novo planeta aqui, que nós denominamos hoje, conhecemos hoje como planeta Terra. E para cá então vieram muitas almas antigas, de outros dias cósmicos, né? Então, daí
surgiram as raças humanas, né? Primeira raça, segunda raça, terceira raça, até chegar à nossa raça atual, até alcançar esta aparência que nós temos hoje. Então nós estamos falando de histórias de bilhões de anos. Agora, isso é ignorado na Bíblia. A Bíblia simplesmente fala dos 7 dias da criação. São 7 dias simbólicos em que Deus, o Criador, o Cosmocrator, criou o planeta. De que forma foi criado? Não é explicado. Porque a doutrina da Bíblia é uma doutrina que é dada para pessoas espiritualmente muito infantis ainda, que não tem um discernimento, uma capacidade de compreender as grandes realidades espirituais. Não há elementos humanos hoje suficientes no planeta Terra para receber essas revelações. E quando um avatar, um enviado, um mensageiro vem e fala dessas coisas, ele é rechaçado, ele é ridicularizado, ele é desprezado, porque a humanidade, as pessoas, elas preferem só aquilo que está próximo a elas. Comer, dormir, satisfazer os instintos, sobreviver, divertir-se. E a vida é isso para essas pessoas, que é a grande maioria da humanidade. Aqueles que têm inquietudes espirituais, eles se questionam. Eles questionam os livros sagrados, ou as informações, essa doutrina que está especificada ali. E aos poucos, então, vão expandindo a compreensão, vão expandindo a ciência, a consciência, inclusive, acerca da criação, da divindade, da organização cósmica, da história do planeta, da história humana de passados milênios ou milhões de anos, né? Então há uma pergunta que diz aqui, de onde vieram esses indivíduos sagrados que aportaram no planeta Terra? Basicamente todos eles vieram de Vênus há aproximadamente 18 milhões de anos atrás, como foi dito na apresentação inicial. Tão logo o homem lemuriano abriu os sentidos, despertou para o mundo exterior, chegaram então, ou chegou essa comitiva de indivíduos altamente espiritualizados para assistir, para acompanhar, para ensinar, para não deixar esta humanidade sozinha, porque como eles viviam mais para o interior e não tinham nenhuma experiência do mundo exterior, foi providenciado então que surgisse, que aqui viessem instrutores. Mas os próprios instrutores, com o passar do tempo, também foram se esquecendo das suas origens e acabaram se envolvendo na materialidade desse planeta. Isso é muito comum acontecer. Se qualquer um de nós hoje fosse levado a um planeta pior do que esse que nós temos aqui, em pouco tempo nós adotaríamos os costumes de planetas e passaríamos a viver como uma pessoa, um indivíduo deste novo planeta para onde tivéssemos sido levados.